muito bom dia para você ligado aqui na Band TV, no ar mais um Boca no Trombone, o espaço de você, trabalhador, servidor público, segurado do INSS, para a gente debater os temas do momento. A gente continua com um ciclo de debate sobre a reforma previdenciária e hoje o tema, que é uma pergunta, inclusive para você que está em casa, é a seguinte: a grande quantidade de emendas ao texto da reforma da Previdência significa o quê? Primeiros a responder, os meus convidados. Marco Weber, o que o Sindjus entende dessa grande quantidade de emendas? Bom dia. O Sindjus entende como salutar. Bom dia a todos os telespectadores, partícipes do programa. Nós entendemos que é salutar, porque é democrático e, acima de tudo, garante ainda a esperança, a possibilidade de uma reviravolta nessa reforma previdenciária. Hoje temos estreia aqui no Boca no Trombone, com muita alegria, muito prazer. A gente está recebendo a presidente da Matra 4, doutora Carolina Gralha, e a sua opinião sobre o tema. O número de emendas é muito grande, doutora. Bom dia. Realmente, um número muito grande. Bom dia, Paulo. Bom dia aos telespectadores. Mas, exatamente como já falou, isso demonstra o quanto o texto veio para incomodar. O texto incomodou e realmente traz problemas crônicos e graves que afetam toda a população brasileira e precisa ser discutido. As emendas trazem essa possibilidade de discussão e de reforma para que se tenha realmente um atendimento ao público. Tá certo. E vamos saber da OAB, vamos saber do nosso parceiro aqui, doutor Tiago Kidrick, que é presidente da Comissão de Seguridade Social da OAB Rio Grande do Sul. Doutor Tiago, o número foi grande, maior do que o esperado. Bom dia. Bom dia, doutor Solano, bom dia aos companheiros da bancada, bom dia, telespectadores. É verdade, a gente vê como um ponto salutar, quanto mais emendas nós tivermos, mais material para trabalhar, tanto dentro da comissão com o relator, tanto depois com as aglutinativas, os destaques. Então, é mais material para trabalhar. Tá certo. E falando em trabalhar, vamos começar a responder as perguntas que você vai encaminhando para a gente na consultoria de Previdência e de Direito do Trabalho aqui do Boca no Trombone. Pode mandar pelo nosso WhatsApp, pelo nosso e-mail, que ficam rodando aí na tela durante todo o Boca de hoje. Bom, a primeira questão, doutor Tiago, é do Márcio. Ele solicitou aposentadoria em junho do ano passado. Já vai fazer um ano de pedido aí. E até agora não saiu. Segundo ele tem 36 anos de trabalho e 58 de idade. O que fazer nessa situação do Márcio, que inclusive é de vários outros telespectadores, né? São muitas reclamações da demora. Infelizmente, nós tivemos uma perda de 40% dos funcionários aqui do INSS, sem viés de reposição. Então, olha, o que os colegas advogados têm feito é entrado com mandados de segurança quando esse tempo é assim irrazoável, né? Para que o INSS dê uma posição, ou sim ou não, e aí depois possa entrar com ação judicial ou conceda o benefício. Então, o mandado de segurança tem sido o caminho. O Jonei, ele é lá de Santa Maria, diz assim: fiz uma cirurgia de apêndice, mas o meu pedido foi negado. Pedido de benefício, né? Alegando falta de carência, mas eu contribuí por 7 anos e agora estou com carteira assinada há 3 meses. Tenho direito ou eles estão corretos? É a pergunta do Jonei. Tem que ver no momento da incapacidade. Agora não adianta estar com a carteira assinada agora, tem que ver lá no momento em que ele requereu se ele tinha a carência. Estando desempregado tem um período de graça, então tem que ver se ele estava dentro do período de graça, tem que fazer essa análise para ver se a decisão do INSS quanto à carência foi correta ou não. Sugiro procurar um advogado especializado. Tá certo. Continue mandando as dúvidas pra gente, a consultoria previdenciária presente aqui na Band TV e também lá na Rádio Bandeirantes, no Boca no Trombone, da Band AM 640 e no FM 94,9. Olha só. Aos sábados, na Rádio Bandeirantes, o Boca no Trombone responde dúvidas previdenciárias e trabalhistas. Também tem muita opinião sobre os temas do momento. Sábados, 7h30 da manhã, Boca no Trombone, na Rádio Bandeirantes. 30 anos atrás começamos esse trabalho, né? Em 1989, olha só a nossa hashtag aí, nas suas publicações de direito da Previdência, direito do trabalho, servidores públicos, use a hashtag do Boca em comemoração aos seus 30 anos. Bom, o tema de hoje você já sabe, né? A gente quer entender, quer compreender o grande número de emendas que acabaram vindo por intermédio dos parlamentares, por intermédio de várias entidades, ao texto da reforma da Previdência, a PEC 6 de 2019. Nosso colega Jonathan Bittencourt elaborou uma reportagem que está esclarecendo os principais pontos, o que foi matéria de objeto e o objeto, né, dessas emendas à PEC da Previdência. Olha só. A proposta de reforma da Previdência, apresentada pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, conta com 277 emendas.
Elas foram apresentadas pelos deputados federais. Ao mesmo tempo em que servem para alterar a proposta original do governo, a quantidade de mudanças sugeridas também sinaliza que, ao que tudo indica, a reforma do governo Bolsonaro não vai ser aprovada exatamente como chegou ao Congresso. O economista Fábio Jambiagi, que é uma pessoa intelectualmente honesta, defensora da reforma do governo, num estudo recente, afirmou que para se aposentar num regime de capitalização proposto, com uma remuneração equivalente ao último salário, o trabalhador teria que fazer contribuições mensais de até 32% do seu salário durante todo o período laboral. Um dos pontos mais polêmicos da proposta original é o de desconstitucionalizar a Previdência, ou seja, retirando da Constituição Federal. E isso é tema de 45% das emendas. Boa parte delas alerta para o enorme risco da sustentabilidade da Previdência, já que hoje, para aprovar qualquer mudança, existe um rigor muito grande na tramitação pelo Congresso. Retirando da Constituição, um simples projeto poderia fazer qualquer tipo de mudança a qualquer momento. Prometo manter, defender e cumprir a Constituição. De acordo com o Sistema de Informações Legislativas, mais de 70% das emendas mencionam as palavras pedágio e transição, o que significa que existe uma preocupação muito grande quanto às novas regras de aposentadoria, que são tanto duras. Temos problemas que são comuns, outros não, mas temos que ceder um dado momento, né, para poder ganhar lá na frente. Se todo mundo agir com esse espírito, o Brasil sai da situação que se encontra. A cada 10 emendas, pelo menos 3 mencionam questões como idade mínima e sobrevida. De acordo com a reforma previdenciária, no seu molde original, as mulheres terão de passar dos 60 para os 62 anos de idade, enquanto o mínimo para os homens será de 65 anos. O tempo de contribuição aumenta para homens e mulheres no setor privado de 15 para 20 anos. Lembrando que para receber aposentadoria integral serão necessários no mínimo 40 anos de contribuição. Pois é, a quantidade de emendas chegou ao número de 277, como a gente ouviu aí. Doutora Carolina, um dos pontos principais é no teor das emendas, né, é a questão da retirada do texto da Previdência da Constituição Federal. Será que a gente consegue avançar? Será que a gente consegue proteger o texto previdenciário? Infelizmente, na sua matéria, né, a reforma trabalhista teve uma aprovação mais facilitada justamente porque grande parte estava na CLT e por isso bastava um projeto de lei para modificar. Exatamente, né? A reforma trabalhista foi o projeto que mais recebeu emendas, mais de 1.000 emendas e não teve nenhuma aprovada, né? Então, essa situação de ter emendas não necessariamente quer dizer que o texto será alterado. Sim. Temos esperança sim, porque a Previdência ela atinge e ataca muito mais as pessoas e as pessoas estão mais conscientes, mais dos seus direitos realmente, daquelas consequências, né? O governo tem usado muito um discurso dos pobres contra os privilegiados, mas quando a gente realmente examina o texto da PEC 6, os colegas já devem ter feito isso também, sabem o quanto prejudicial é para exatamente o mais pobre. Essa PEC da Previdência como proposta, se ela passar como proposta, só vai gerar um empobrecimento maior da população, porque atinge os mais pobres. Eles sim têm um problema grave da desconstitucionalização, é gravíssima essa proposta de retirar do seio da Constituição uma gama de proteção que nós temos para os nossos brasileiros. Ela tem um problema grave da capitalização, ausência de regra de transição, confisco para os servidores públicos. Então, a gente tem que estar muito consciente do impacto. E como aconteceu na reforma trabalhista, e acho que também tem que estar bastante ciente em relação a isso, a reforma da Previdência não vai tirar o país da recessão que está. Né? Se falou que a reforma trabalhista se prestaria para isso, para reduzir o número de desempregados, e hoje nós temos o desemprego estagnado em 14 milhões de pessoas.
né? Então, demonstra que não há bandeiras que vão salvar o Brasil, mas sim um conjunto de medidas sérias e que se prestam para esse fim. Marco Weber, a doutora Carolina cita com bastante de uma forma meio positiva o fato da capitalização, né, que também sofreu um grande número de emendas, né? Como que você vê que também se pode modificar esse ponto da PEC 6 e mantermos, né, um sistema de solidariedade? Tranquilamente, porque já comprovado por grandes economistas, né, notórias autoridades no assunto e exemplificado por outros países aí onde foi adotado, principalmente o Chile, nós não cairemos nesse desatino e estão aí as emendas para que nos livremos desse mal, né, que pode afligir futuramente a sociedade brasileira. No que tange às outras emendas, eu puxo para o serviço público, possivelmente aqueles que ingressaram antes de 2003 terão uma transição de 10% a 30%, que é uma regra justa para quem depois disso já sofreu uma nova reforma na Previdência, e nós teremos amenizada a situação do servidor público, como também, com certeza, a situação do cidadão brasileiro. Da maneira que está, não é possível. Já aconteceu isso comprovadamente, como a doutora disse, com a Justiça do Trabalho, com a reforma trabalhista, que não contempla em absoluto qualquer mudança positiva no cenário econômico brasileiro. Doutor Tiago, o senhor na participação inicial disse que é salutar esse grande número de emendas, realmente é, né? Porque mostra, a meu ver, no meu modesto juízo, que o texto, sim, ele é muito gravoso, né? Ele traz uma quantidade de retirada de direitos ampla para todas as categorias. Na sua experiência, né, pelo contato que você tem tido com os próprios parlamentares que estão lá na comissão, quais são as possibilidades? O que é possível mudar? Inicialmente, eu concordo com o que a doutora colocou aqui, que não basta a emenda, né? Mas em emenda, no caso de alteração da Constituição, cada emenda já teve 171 ou mais apoios. Então, isso mostra realmente um direcionamento. O relator pode rejeitar totalmente as emendas, ou pode acolher uma parte delas já nessa primeira fase. O que está se mostrando é que vai ocorrer uma modificação nesse relatório, tá? No serviço público, nos professores, no BPC e nos rurais. É o que a maioria tem falado. Depois existe, desculpa, só para robustecer, as emendas de plenário, né? Emendas de plenário e os destaques. Né? Então, é um material para trabalhar. Pode fazer uma emenda aglutinativa, juntar duas emendas depois. Então, é um material, mas não garante nada. Sim. E o que eu acho preocupante é que seja utilizado esses jargões, o bode na sala, tirar algumas matérias que todo mundo já vem falando, e a estrutura de desconstrução da Seguridade Social passar com a desconstitucionalização, com a capitalização e com regras rígidas demais que praticamente inviabilizam os benefícios. Sim. Tem essa preocupação. E, de outro lado, no Congresso Nacional, já está andando uma parte da tributária que vai afetar a Seguridade Social. A COFINS, que é a nossa principal fonte de arrecadação do sistema de Seguridade Social, está sendo extinta e trocada por um imposto, que aí vai para o Caixa Único da União. Então, nós temos que ficar atentos com a questão estrutural, a meu ver. Verdade. Daqui a pouquinho retornamos para o nosso debate. Opine, mande aí a sua mensagem pelo nosso WhatsApp, também aqui pelo nosso e-mail, sobre o tema de hoje, a grande quantidade de emendas à reforma da Previdência, qual é o significado? Vamos trazer agora a mensagem dos nossos parceiros. A Fundação Escola da Magistratura do Trabalho está conosco, está aqui no Boca no Trombone. Olha só o recado da doutora Valdete Severo. Pessoal, eu estou aqui para falar um pouco mais sobre a nossa nova especialização em Direito Sindical. É um curso muito interessante, vai ter um viés prático, crítico e vai permitir aos alunos o enfrentamento de novas questões, a importância que os sindicatos adquirem nas relações de trabalho e na garantia dos direitos das trabalhadoras e trabalhadores nesse novo cenário das relações de trabalho no Brasil. Navegue aí nas redes sociais da FEMARGS e veja o curso que melhor se adequa à sua proposta. Bom, também navegue na nossa rede social, no nosso Facebook. Lá tem os programas aqui da Band TV, lá da Rádio Bandeirantes e muito material, muita notícia sobre Previdência, Direito do Trabalho e também Serviço Público. Vá lá e dê o seu
ok? Dê a sua curtida na página do Boca no Trombone no Facebook. Dr. Tiago Kidrick também está na nossa consultoria. A Dina, ela é de Guaíba, tem uma ação na justiça há mais de 5 anos. Meu marido faleceu, era dependente dele há 18 anos. Está com um advogado da outra parte. Gostaria de saber se demora muito. É a dúvida da Dina. Dina, não tem como saber em que fase está o processo, se o processo está demorando demais. Eu não entendi se está há 18 anos o processo de tramitação. Ou o processo está há 5 anos. 5 anos. Né? O que eu faria, e o marido faleceu, eu entraria em contato com esse advogado que assistiu o processo, né, e pediria as informações sobre o andamento da causa. O Fernando diz assim: me aposentei na especial, com 26 anos. Levou 4 anos para sair da aposentadoria na justiça. Tenho direito a receber esses 4 anos de atrasados? Fernando, em princípio sim, só que fique atento ao tema 709, que pode prejudicar o recebimento de atrasados da aposentadoria especial para quem continuou na atividade laborativa especial. Então, atenção com o tema 709, por enquanto a resposta seria sim, mas com um olho lá no que vai sair nessa decisão em Brasília. Tá certo. Também não esqueça de se inscrever no nosso canal lá do YouTube, que é Programa Boca no Trombone. Você tem todos os nossos programas, seja da Band TV, seja os nossos quadros especiais aqui da TV e também da Rádio Bandeirantes. Muito material sobre Previdência também à disposição para você. Dê a curtida e vá se inscrever no nosso canal do YouTube. A gente está debatendo hoje aqui com Sindijus, a Matra e com a OAB-RS sobre a grande quantidade de emendas ao texto da reforma previdenciária. Doutora Carolina, a senhora que preside a Matra 4, como que está sendo esse contato? Porque a entidade tem feito um trabalho muito grande, né? Juntamente com os parlamentares, juntamente com outras entidades. Essa etapa, porque agora o momento é mais de espera, mais de aguardarmos, né, como que esse relatório, que deve sair na próxima semana, segundo o relator, vai ser apresentado. A partir daí, feito o relatório, como que se pode trabalhar com a PEC 6 de 2019? Paulo, vou aproveitar também, já que está falando das redes do Boca, também vou falar das redes da Matra. Por favor. Temos também a página do Facebook, do Instagram, do Twitter. Lá temos bastante material de esclarecimento, né? Que a Matra tem esse papel primordial de esclarecer à sociedade daquilo que está sendo discutido. Fizemos isso em relação à reforma trabalhista, fazemos sobre diversos temas, mas agora estamos focados exatamente na questão da reforma da Previdência, claro, e esclarecendo esses tópicos principais quanto atingem a população, né? As pessoas acreditam que não vão ser atingidas, mas a PEC 6, que é a PEC da reforma da Previdência, ou da nova Previdência, como o governo gosta de chamar, ela muda até a questão de fornecimento de medicamentos por decisão judicial, né? Ela limita as decisões judiciais a respeito disso. Então, às vezes a pessoa não quero nem me aposentar, não estou pensando nisso, mas opa, para aí, pode ter alguma situação que precisa de um medicamento especial, que precisa de uma decisão de um juiz para fazer isso, e a PEC da Previdência mexe. Então, ela tem uma gama que atinge realmente diversos segmentos, então ninguém está livre de realmente ser atingido por essa reforma da Constituição. Agora, depois do novo relatório, apresentado o relatório pelo relator, a gente vai ter que realmente fazer um trabalho de base de convencimento dos nossos parlamentares. Sim. Como o Kidrick falou, nós temos em cada emenda pelo menos 171 parlamentares concordando com aquele texto. Então, a gente já tem algumas bases próximas e solidárias às nossas propostas de alteração. A própria frente associativa das associações nacionais da magistratura, do Ministério Público Estadual, dos Ministérios Públicos Estadual, do Ministério Público Federal, enfim, todas as associações no âmbito nacional que compõem a Frentas apresentaram emendas, então conseguem fazer esse trabalho próximo com os seus deputados, e aqui nós fazemos também com os nossos deputados gaúchos. Esse é um processo de convencimento de que o parlamentar está lá para atender os seus eleitores, aqueles que realmente eles devem satisfação. Perfeito. E o Sindijus, Marco Weber, como que vai ser o trabalho a partir de agora? Como a doutora Carolina está citando, né? É a base do convencimento, essa é a principal ação que tem que ser feita a partir desse momento? O sindicalismo, já há algum tempo, precisa e merece ser repensado. Aquela ideia de sindicalismo fabril que ainda perdura e que ainda insiste em permanecer na filosofia das direções das entidades, precisa urgentemente ser revista. Nós precisamos de diálogo, nós precisamos de argumentos,
nós precisamos de adequação aos novos tempos, enfim. Nós precisamos que os parlamentares e também as direções dos tribunais se adequem aos novos tempos. Precisamos disso. Precisamos que os novos tempos, que o novo momento venha beneficiar a classe trabalhadora. Diferentemente disso, nós não avançaremos um único passo, porque não cabem mais atitudes daquele que eu qualifico como sindicalismo fabril. Verdade. Hein? Muito bem colocado pelo Marco Weber. Vamos responder dúvidas agora de você que está encaminhando para a gente as questões de direito do trabalho? Vamos sim, está chegando aí o nosso quadro, o Dica Trabalhista. Muito bom dia, doutor Paulo André Solano, muito bom dia aos amigos do Boca e aos nossos queridos telespectadores. Doutor Solano, no Dica Trabalhista de hoje, nós vamos responder a dúvida que foi enviada pela telespectadora Emily. Ela quer saber o seguinte, ela diz que está com salário em atraso há mais de 2, 3 meses, o seu vale-refeição não está sendo depositado e tampouco o seu fundo de garantia. E ela nos pergunta qual é a prova legal para embasar um pedido de rescisão indireta do contrato de trabalho. Bom, Emily, não existe apenas uma prova para embasar esse pedido. O nosso sistema processual, ele é feito através da preponderância de provas. É um conjunto de provas que vão convencer o juiz de algo, daquilo que se pretende provar, certo? E no teu caso, esse conjunto probatório, a meu ver, já autoriza o ajuizamento de uma ação de rescisão indireta do contrato de trabalho. Não precisa o empregado esperar a empresa falir, fechar suas portas. Ele pode se antecipar, dizendo justamente isso, ou melhor, comprovando justamente isso, que seu salário já está há 2, 3 meses atrasado, que o seu fundo de garantia não vem sendo depositado, que provavelmente o seu INSS não está sendo recolhido, o vale-refeição está sendo pago em atraso, né? E o próprio advogado, ele poderá consultar outras informações que também vão agregar a esse processo e levar ao juiz a entender que efetivamente é um caso de rescisão indireta. Por exemplo, buscar as certidões negativas da empresa, verificar quantos processos essa empresa já possui perante a Justiça Federal, a Receita Federal, enfim. É um conjunto de provas e no teu caso eu acho que tu já tem condições de ingressar com esse pedido. Tá bom? Doutor Solano, por hoje era isso. Bom dia a todos. Muito obrigado, doutor Marcelo Armiliato, dos nossos consultores aqui de Direito do Trabalho. Você pode continuar mandando, gente, as dúvidas de Previdência e Direito do Trabalho aqui no programa e opinando, né, sobre o tema de hoje. Utilize aí o nosso WhatsApp, utilize também o nosso e-mail e fale o que você está entendendo dessa grande quantidade de emendas ao texto da PEC 6, a reforma da Previdência. Vou novamente com a doutora Carolina Gralha. Doutora, temos uma manifestação na última semana do presidente Jair Bolsonaro, numa entrevista a um outro canal de TV, que ele diz, ainda não temos os 308 votos. Lembrando, né, a PEC ela tem que ser aprovada por um quórum qualificado, 3/5 dos deputados e também depois nos senadores, em 2 turnos. Será que se consegue? Será que o texto ele não é tão agressivo que os deputados vão ter, agora nesse momento, uma condição de melhorar esse texto e aí sim essa maioria que o governo pretende ter vai se encontrar? Bom, nosso trabalho é exatamente para isso, né? Para que o texto seja pelo menos revisto naqueles pontos mais críticos ou crônicos, para que o estrago não seja tão grande. Vai haver e precisa haver alguma reforma da Previdência, nós não somos contrários nem refratários. Eu acho que é equivocado quem pensa que tudo tem que ser mantido como está, assim, nós não somos contrários a isso. Pode haver mudanças, mas essas mudanças têm que ser acompanhadas de um cálculo atuarial, a gente tem que compreender e ter uma transparência de quais são as consequências dessas mudanças, não mudar por mudar. Ah, não, mas é 65, pode ser 63? Não. Qual é o impacto de 65 para 63? Claro. Por que tem que ser 65? Né? Se a gente for pensar na mulher, a mulher é absolutamente atingida com a reforma da Previdência, porque nenhuma mulher vai conseguir contribuir dentro da sua vida útil por 40 anos.
né, diversos afastamentos. Fica inviável, né? Fica inviável, né? Isso penaliza efetivamente as pessoas que mais precisam da Previdência e a Previdência como nós a constituímos no regime de solidariedade e não como eles querem implicar. Então, nós trabalhamos para isso. Sim. Doutor Tiago, e como o senhor bem colocava, né, as regras transitórias para quem já está no sistema, elas estão muito agressivas, né? Isso tem que mudar, né? Estão muito agressivas, o que mostra um desrespeito à expectativa de direito, ao sonho, ao contribuinte, ao sonho de uma construção de uma vida toda. Então, a gente faz cálculos, doutor Solano, e a pessoa não atinge, não consegue entrar na regra de transição, de tão curta e tão dura que é. Eu acho que isso é um ponto crucial que tem que ser revisto. Verdade, verdade. Vamos ao nosso momento de sorriso? Tá chegando aí a Oralsim Implantes Dentários. E a Oralsim está começando uma campanha muito legal. Olha só o vídeo que encaminharam aqui pra gente. Gente, eu participei da Copa do Mundo de 1990, capitão do Tetra de 1994, capitão da Copa do Mundo em 1998, campeão da Copa América e das Confederações como treinador e jogador, treinador da seleção brasileira na Copa do Mundo em 2010. E agora eu faço parte desta seleção campeã. Oralsim Implantes, a número 1 do Brasil. Faça como o nosso capitão, agende agora o seu horário na Oralsim. Tem o WhatsApp na tela de Porto Alegre e também de Novo Hamburgo. Não perca tempo, vá lá e sorriso no rosto com a Oralsim. Daqui a pouquinho a gente volta com mais debate aqui no Boca. 30 anos protegendo o seu direito. Voltando para fechar o Boca de hoje com Marco Weber e a palavra final do Sindjus, Marco. A minha palavra final é de despedida à categoria e agradecendo também pelo apoio, pela compreensão, até pelas críticas, duras ou não, por esses 6 anos em que ocupei a coordenadoria geral do sindicato. Meu muito obrigado ao povo do Judiciário de primeiro grau, de segundo grau e a todas aquelas pessoas que fizeram amizade comigo. Eu só consegui amigos e eu agradeço. Volto em breve pela Associação Nacional das Entidades Representativas dos Servidores do Judiciário Brasileiro. Isso aí. Um grande abraço. Aqui no Boca. Doutor Tiago Kidrick, pela Comissão de Seguridade Social da OAB-RS. Sua palavra. Solano, agradeço a oportunidade e gostaria de dizer que a OAB está promovendo debates incansavelmente para que a população tome consciência do que está realmente contendo nessa PEC, né? Do conteúdo efetivo da PEC. Nós vamos continuar esse trabalho e nós vamos continuar o trabalho no Poder Legislativo, sempre priorizando a cidadania, a erradicação da pobreza no Brasil, a distribuição de renda e os direitos constitucionalmente garantidos para a população. Obrigado. Tá certo, trabalho incansável mesmo da nossa OAB. E quero referir aqui, na última sexta-feira foi aniversário de 54 anos da Amatra 4. Então, uma alegria ter a doutora Carolina e toda a equipe conosco a partir de agora, né, trazendo as opiniões, trazendo essa defesa dos direitos dos trabalhadores e de todos, como é o caso aqui da reforma da Previdência. E a sua opinião final sobre esse tema de hoje, doutora? Paulo, quero deixar registrada a minha alegria de estar como parceria, né? A Amatra 4 fazendo 54 anos em parceria com o Boca, com 30 anos, né? Então, são muitos anos de história dedicada exatamente a isso. Além de unir os juízes do trabalho do Rio Grande do Sul, a Amatra 4 tem com esse propósito de fazer a defesa dos direitos sociais. Um direito que é meu, que é teu, que é de todos nós. Não tem privilegiados nisso. Tem, na verdade, as pessoas que merecem ser respeitadas e merecem a dignidade que o Estado deve garantir. Tá certo. Agradeço muito ao Tiago, à Carolina, ao Marco por mais um programa. O encontro está marcado. Domingo que vem, aqui na Band TV, a partir das 8h30, a gente traz um outro tema, sempre linkando aí com a reforma da Previdência para esclarecer você, nosso telespectador. Vá navegando aí durante a semana nas nossas redes sociais. Tem o YouTube, tem o Facebook, tem o nosso site. Olha, cardápio farto aí sobre Previdência e Direito do Trabalho para você, telespectador do Boca, que está completando 30 anos protegendo o seu direito.